Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia. Meus irmãos, nós estudando segundo carta de Pedro, a segunda carta de Pedro, capítulo 21. O apóstolo está falando aqui sobre profecia. E ele está dizendo que a profecia nunca foi do homem, que o homem nunca foi da vontade do homem, da criação do homem, da invenção do homem. Homens santos foram enviados por Deus para ser profeta. Então essa questão de profecia, eu quero chamar a sua atenção para que você tenha conhecimento do Evangelho. Por isso que eu sempre digo, que o crente, o cristão, deve ter pé no chão. Para ter a cabeça no céu, ele tem que ter o pé no chão. Para ter pé no chão, precisa conhecer os Evangelhos e saber o que realmente diz a Bíblia sobre profeta. Hoje nós estamos cheios de falsos profetas aí. Mesmo porque o Senhor Jesus, ele já tinha alertado, desde quando ele estava no seu trabalho aqui na terra. Ele disse que quando estivesse próximo da sua vinda, da sua volta, sugeria falsos profetas. E hoje nós estamos aí vendo falsos profetas. Não é pessoas profetizando, mas dando profetada, dizendo que Deus disse coisa que Deus não disse, dizendo o que Deus mandou, sendo que Deus não mandou. É preciso ter muito cuidado com isso, porque a palavra de Deus diz que aquele que disser que Deus disse sem Deus ter dito, a mão de Deus pesará contra ele. Imagina a mão de Deus pesar contra um ser humano, não é? Portanto, se essas pessoas, esses falsos profetas que tem por aí, querendo enganar o povo, enganando o povo, se eles conhecessem o verdadeiro Evangelho, se eles estudassem o Evangelho, ele não faria uma coisa dessa, porque Deus está sendo rigoroso aqui, Sabemos que Deus é zeloso, ele não poupa mentirosos, falsos profetas, ele não poupa esse tipo de pessoas, enganadores. Então, se o indivíduo, o ser humano, o cristão, ele conhece a palavra de Deus, conhece o Evangelho, ele é um evangélico, ele jamais dirá algo que Deus disse sem Deus ter dito. Então se você tem o contato com Deus, se você tem uma comunhão com o Senhor, se você vive com o Espírito Santo habitando em você, como diz a palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que aquele que entregou a vida para Jesus, ele é morada do Espírito Santo. Imagina o Espírito Santo fazer morada em você, você ser a casa do Espírito Santo, ser o templo do Espírito Santo. Então você vai saber o que é verdade e o que não é. Você vai reconhecer se é uma profecia ou não. A profecia, muitas vezes, as pessoas profetizam sem saber que está profetizando. Deus envia a pessoa para pregar a palavra, para dizer algo para quem está ali ouvindo, sem que elas saibam que aquela palavra que ele está dizendo, ela está servindo para aquela pessoa, ou seja, é Deus que está mandando o recado para aquela pessoa. Então, como o apóstolo Pedro fala aqui, que não é o homem, a profecia não é criada pelo homem, e sim por Deus. Amém? Um beijo no coração e até o próximo devocional.